Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres comigo, Luciana. Capítulo 18. A passagem do sonho. Seção 6. Além do corpo. Não há nada fora de você. Isso é o que tem que aprender em última instância, pois esse é o reconhecimento de que o reino do céu foi restaurado para você. Deus criou apenas isso e não foi embora nem te deixou separado dele mesmo. O reino do céu é a morada do Filho de Deus, que não deixou seu Pai e nem habita separado dele. O céu não é um lugar nem uma condição. Observem bem os detalhes dessa leitura, porque nós temos um entendimento completamente equivocado de que o céu é um lugar fora da gente, em algum plano lá do reino de Deus. Mas o céu não é um lugar físico. Ele é um lugar espiritual, consciencial. O céu não é um lugar nem uma condição. É meramente uma consciência da perfeita unicidade e o conhecimento de que nada além disso existe, nada fora dessa unicidade e nada mais dentro dela. Nesse entendimento, Um Curso em Milagres deixa claro que tudo é um, e que o céu realmente é um estado de consciência e, portanto, é uma decisão que a gente precisa tomar, porque nós podemos, cada um de nós, vivenciar o céu aqui na Terra, literalmente, entrar nesse estado de paz, de alegria, de amor, de aceitação da vida, de aceitação do outro, de perdão. Esse é o estado chamado céu. Porém, grande parte da humanidade vive no estado de consciência chamado, entre aspas aqui, de inferno. Sofrimento, atraindo sofrimentos constantes, repetidos durante toda a sua vida. Dessa forma, o estado de consciência de céu ou inferno é uma decisão, é uma escolha que cada um precisa tomar. Se eu não estou disposto a abrir mão de nada, dos meus apegos, das minhas crenças, das minhas raivas, das minhas mágoas, infelizmente estarei escolhendo o inferno. O que poderia Deus dar além do conhecimento de si mesmo? Uma pergunta. O que mais existe para ser dado? A crença em que poderia dar ou ganhar qualquer outra coisa, ou seja, ganhar alguma coisa fora de você, te custou a consciência do céu e da tua própria identidade. E você fez uma coisa ainda mais estranha do que reconhece nesse momento. Você deslocou a culpa da sua mente para o teu corpo. Ou seja, a gente projetou todo o poder que a mente tem de criar no corpo, como se ele pudesse criar alguma coisa. E vale ressaltar aqui que o corpo é apenas um instrumento de comunicação e manifestação do espírito. Nada mais. Ele não tem o poder de criar nada. E por isso é que ele também não cria doenças. As doenças são criadas a partir de um desequilíbrio na mente, através das crenças que nos limitam. E esse desequilíbrio na mente gera sentimentos e emoções desequilibrados, desarmônicos, que manifestam as doenças no corpo físico. O corpo físico é só a ponta do iceberg, nada além. E todo o resto está oculto. Você deslocou a sua culpa da tua mente para o teu corpo. No entanto, um corpo não pode ser culpado, pois nada pode fazer por si mesmo. Você que pensa que odeia o teu corpo, engana a ti mesmo. Na verdade, odeia a tua mente, pois a culpa penetrou nela e ela quer permanecer separada da mente do teu irmão, o que, é claro, não pode fazer, porque as mentes se comunicam o tempo inteiro. Então, é impossível separar a nossa mente da mente do nosso irmão, pois as mentes estão unidas o tempo todo. E é assim que ele começa a próxima frase. As mentes estão unidas, os corpos não. Só atribuindo à mente as propriedades do corpo é que a separação parece ser possível. E é a mente que parece ser algo privado, estar fragmentada e sozinha. A culpa que a mantém separada é projetada para o corpo, que sofre e morre porque é atacado para manter a separação na mente e não permitir que ela conheça sua identidade. A mente não pode atacar,
mas pode fabricar fantasias e dirigir o corpo para encenar essas fantasias, encenar, viver cenas fantasiosas. No entanto, o que parece satisfazer nunca é o que o corpo faz, a não ser que a mente acredite que o corpo, de fato, esteja encenando as suas fantasias. Ela atacará o corpo, aumentando a projeção da sua culpa sobre ele. Nisso, a mente é claramente delusória, ou seja, a mente está enganada, porque ela acha que pode atacar. A gente vê manifestado no corpo físico muitas questões que a gente acha que são verdadeiras, mas são ilusões da nossa mente que fazem a gente acreditar que aquilo é verdadeiro. Ela não pode atacar, mas insiste em que pode e usa o que faz para ferir o corpo e provar que pode. Olha só, gente, é uma crença de que isso realmente é possível. Tudo que a gente acredita vai ser expressado na nossa vida, no nosso corpo físico, nas situações, nos relacionamentos, porque toda crença tem o poder de trazer aquilo para próximo da gente, aquilo que a gente acredita. A mente não pode atacar, mas pode enganar a si mesma. E isso é tudo o que ela faz quando acredita que atacou o corpo. Ela pode projetar a própria culpa, mas não a perderá através da projeção. E, embora esteja claro que pode interpretar equivocadamente a função do corpo, não pode mudar a função que o Espírito Santo estabelece para ele. O corpo não foi feito pelo amor. No entanto, o amor não o condena e é capaz de usá-lo amorosamente, respeitando o que o Filho de Deus fez e usando-o para salvá-lo das ilusões. A culpa é um mecanismo de controle da mente, gente. Precisamos sempre, a cada situação, não permitir que a culpa entre na nossa mente, não aceitar a culpa. Porque a parte distorcida da nossa mente, que é manipulada pelo ego, vai fazer a gente acreditar que precisamos nos sentir culpados. E foi isso que ele quis dizer quando ele trouxe essa frase aqui, ó. A mente pode projetar a própria culpa, mas não a perderá através da projeção. Isso quer dizer que projetar a culpa fora é negar que ela está dentro da gente mesmo. E fazendo isso, a gente perde uma oportunidade valiosíssima de se curar, de liberar essa culpa e de seguir a vida sem carregar as culpas que a gente já está carregando, mas projetando fora. Continuando aqui. Você não gostaria de ter os instrumentos para a separação reinterpretados em meios para a salvação e usados para os propósitos do amor? Ele está perguntando se a gente não gostaria de usar esses instrumentos que a gente tem utilizado para a separação, reinterpretando-os para utilizá-los como meios para a salvação e usados para propósitos do amor. Claro que a gente quer, né? Eu imagino que todos aqui querem isso. E você não receberia com boas-vindas e daria o teu apoio para fazer das fantasias de vingança uma liberação em relação a elas? Outra pergunta. A tua percepção do corpo pode ser claramente doente, mas não projete isso sobre o corpo, pois o seu desejo de tornar destrutivo o que não pode destruir não pode ter qualquer efeito real. O que Deus criou é apenas o que Ele quer que seja, sendo vontade dele. Não pode fazer com que a vontade de Deus seja destrutiva. Você pode fabricar fantasias nas quais a tua própria vontade entra em conflito com a vontade de Deus, mas isso é tudo. É insano usar o corpo como bode expiatório da culpa, dirigindo os seus ataques e acusando-o pelo que desejou que ele fizesse. É impossível encenar fantasias. Encenar novamente aqui essa palavra, viver cenas de fantasias. Pois ainda são as fantasias que você quer e elas nada têm a ver com o que o corpo faz. Ele não sonha com elas e elas apenas fazem dele um débito, quando poderia ser um crédito, pois as fantasias fizeram do teu corpo o seu inimigo, fraco, vulnerável, traiçoeiro,
merecedor do ódio que você investe nele. Como isso te serviu? Você se identificou com essa coisa que odeia, que no caso aqui é o corpo, e fez dele o instrumento da vingança e a fonte que você percebe para a sua culpa, como se o corpo fosse a fonte da culpa, sendo que a fonte da culpa está baseada em uma crença distorcida na nossa mente equivocada. E olha como ele conclui esse parágrafo. E isso tudo você fez com uma coisa que não tem significado, que no caso é o corpo, proclamando-a como a morada do Filho de Deus e voltando-a contra ele. Vamos retomar aqui a primeira frase que disse que é insano usar o corpo como bode expiatório da culpa, dirigindo os seus ataques e acusando-o pelo que você desejou que ele fizesse. O bode expiatório aqui no caso, ele trouxe essa expressão porque o ego faz a gente aceitar que o corpo pode adoecer, que o corpo pode morrer, que o corpo pode atacar e ser atacado. Então, ele é usado o tempo todo pela parte da nossa mente distorcida, é usado como bode expiatório. É meio que um laranja, assim, nos termos mais atuais, né? Outro fato que trouxe nesse parágrafo é que ainda são as fantasias que a gente quer e que essas fantasias, na verdade, elas fazem do corpo um débito, ou seja, descarrega tudo ali no corpo físico, quando esse corpo deveria ser apenas um instrumento de comunicação e manifestação do espírito. Esse é o anfitrião de Deus que você fez, e nem Deus e nem o seu Santíssimo Filho podem entrar em uma habitação que abriga o ódio e onde você semeou as sementes da vingança, da violência e da morte. E essa coisa que você fez para servir a tua culpa se interpõe entre você e as outras mentes. As mentes estão unidas, mas você ainda não se identifica com elas. A gente se identifica como corpos separados, né? Cada um no seu corpo aqui. Eu sou esse corpo aqui. Mas a gente não se identifica como sendo uma mente que está criando toda a realidade visível. Você se vê trancado em uma cela separada, retirado e inacessível, incapaz de alcançar o exterior, assim como de ser alcançado. Odeia essa prisão que fez e quer destruí-la, mas não quer escapar, deixando-a ilesa, sem a sua culpa sobre ela. Gente, olha que profundo isso. Quantos de nós que nos identificamos apenas como corpos não nos sentimos aprisionados por esse corpo físico? E quantas pessoas não entram nesse processo de autopunição porque não aceita o corpo que tem, ou porque acha que esse corpo limita essa pessoa de fazer qualquer coisa na vida, ou de conquistar um relacionamento, ou de conseguir trabalhar em uma empresa que gostaria. Isso tudo porque essa pessoa olha para si mesma e se julga, se critica, acha que ela não tem a aparência que deveria ter, que não é tão bonita ou que não tem o corpo tão bonito. Nossa, gente, é muita autossabotagem. No entanto, é só assim que você pode escapar. O lar da vingança não é o teu lar. O lugar que você separou para abrigar o teu ódio não é uma prisão, mas uma ilusão de ti mesmo. Olha só, gente, a prisão é uma ilusão da mente. Sentir o corpo aprisionado é uma ilusão mental. O corpo é um limite imposto à comunicação universal, que é uma propriedade eterna da mente, mas a comunicação é interna. A mente alcança a si mesma. Ela não é feita de partes diferentes que alcançam umas às outras. Eu vou só retomar aqui uma frase anterior muito importante, que ele diz que o corpo é um limite imposto à comunicação universal, que é uma propriedade eterna da mente. O que é uma propriedade eterna da mente? É a comunicação universal. As mentes se comunicam o tempo todo. Mas é importante compreender que as mentes não estão separadas umas das outras, não são partes diferentes. A mente alcança a si mesma. Tudo é uma grande consciência. Todos nós somos partes de uma grande e única consciência. A mente não sai para o lado de fora. Dentro de si mesma, ela não tem limites e não há nada fora dela.
ela abrange todas as coisas, abrange inteiramente a ti, você dentro dela e ela dentro de ti. Ou seja, nós todos somos uma grande consciência dentro da mente do todo. Esse todo aqui é Deus, é o próprio Deus. Não há nenhuma outra coisa, em nenhum lugar ou em tempo algum. Só existe a mente de Deus sendo manifestada. É como se fôssemos pensamentos da mente de Deus. O corpo está fora de você e apenas parece te cercar, te fechando para os outros e te mantendo à parte deles e mantendo eles separados de você. O corpo é uma ilusão que parece que a gente está cada um separado um do outro, cada pessoa separada. O corpo é uma ilusão, isso tem que ficar muito claro. Ele, no caso o corpo, não existe. E não existe nenhuma barreira entre Deus e o seu filho, e nem pode o filho estar separado do pai, exceto em ilusões. Essa não é a sua realidade, embora ele acredite que seja. Embora o filho de Deus, iludido, pelo ego, acredite que essa seja a realidade, que ele está separado do pai. No entanto, só poderia ser assim no caso de Deus estar errado. E Deus teria tido que criar de forma diferente e teria que ter separado a si mesmo de seu filho para fazer com que isso fosse possível. Ele teria tido que criar coisas diferentes e estabelecer ordens de realidade diferentes, somente algumas das quais seriam amor. Entretanto, o amor tem que ser para sempre igual a si mesmo, imutável para sempre e para sempre sem alternativa. E assim ele é. Você não pode colocar uma barreira em torno de ti, porque Deus não colocou nenhuma barreira entre ele e você. Mas pode estender a tua mão e alcançar o céu. Você, cuja mão está unida à mão do teu irmão, começou a alcançar o que está além do corpo, mas não fora de você, para alcançar a verdadeira identidade de ambos, que é compartilhada. Poderia isso estar fora de você e onde Deus não está? Seria ele um corpo e teria ele criado a você como ele não é e onde ele não pode estar? Olha que pergunta, gente. Você está cercado apenas por ele, está afirmando. Você está cercado apenas por Deus. Que limites podem existir entre você a quem ele abrange? Todos já experimentaram o que poderia ser descrito como uma sensação de estar sendo transportado além de si mesmo. Esse sentimento de libertação, em muito, excede o sonho de liberdade, algumas vezes esperado nos relacionamentos especiais. É uma sensação de ter, de fato, escapado das limitações. Se você considerar o que esse transporte realmente envolve, reconhecerá que é uma súbita ausência de consciência do corpo e uma união de você mesmo com alguma outra coisa na qual a sua mente cresce para abrangê-la. Que frase poderosa, eu vou até retomá-la. Se você considerar o que esse transporte realmente envolve, no caso a palavra transporte está entre aspas, essa sensação de ser transportado além de si mesmo. É meio um estado de elevação espiritual, de estar se sentindo nas nuvens. Você reconhecerá que é uma súbita ausência de consciência do corpo, ou seja, é uma expansão da sua própria consciência além do corpo, que não envolve o corpo físico, e uma união de você mesmo com alguma outra coisa no qual a sua mente cresce e se expande para tocá-la. No caso aqui, a união com o nosso Criador, a união com essa fonte criadora maravilhosa. Esse é o estado, essa sensação aqui de transporte que ele traz. Essa outra coisa, que no caso aqui é Deus, vem a ser parte de ti na medida em que você se une a ela. E ambos vêm a ser íntegros, já que nenhum dos dois é percebido como separado.
O que realmente acontece é que você renunciou à ilusão de uma consciência limitada e perdeu o seu medo da união. O amor, que instantaneamente o substitui, se estende àquilo que te libertou e se une a ele. E enquanto isso dura, você não está incerto da tua identidade e não quer limitá-la. Escapou do medo para a paz, sem fazer perguntas à realidade, mas meramente aceitando-a. Aceitou isso em vez do corpo e te deixou ser uno com alguma coisa além dele, simplesmente por não permitir que a sua mente seja limitada por ele. Vamos trazer maior clareza para essa fala aqui. Então, ele trouxe que quando o amor ocupa todo o nosso ser, nós estamos nessa sensação de unidade, de unicidade. E enquanto essa sensação durar, nós não estamos completamente alheios do mundo, não. Nós estamos conscientes da nossa identidade, mas sem querer limitá-la, sem querer estabelecer nenhum tipo de limites. E continuou falando que a gente, quando acessa essa unidade, nós escapamos do medo para a paz, em direção à paz. E isso aconteceu porque nós paramos de questionar a realidade, meramente passamos a aceitá-la, aceitar a vida como é. E aceitando todo o processo de criação existente, nós deixamos de nos ver como corpos separados e nos permitimos ser unos, viver a unicidade com alguma coisa que está completamente além do corpo, simplesmente porque a gente parou de permitir que a mente seja limitada pelo corpo. E no meu entendimento, isso é meio que o processo de expansão da consciência. Isso pode ocorrer independentemente da distância física que parece existir entre você e aquilo a que você se une, independente das suas respectivas posições no espaço e independente das suas diferenças em tamanho e aparente qualidade. O tempo não é relevante, porque essa conexão acontece na intemporalidade. Isso pode ocorrer com algo do passado, do presente ou de algo que foi antecipado. Essa alguma coisa está entre aspas, pode ser qualquer coisa e em qualquer lugar. Pode ser um som, uma vista, um pensamento, uma memória e até mesmo uma ideia geral sem referência específica. Entretanto, em cada caso, você se une a ela sem reservas, porque a ama e quer estar com ela. Ou seja, a gente ama esse algo que a gente não sabe dar nome, que a gente chama de Deus aqui, que traz uma sensação boa. E a gente quer sentir isso o tempo todo. E assim, você corre ao seu encontro, deixando que os teus limites se dissolvam, suspendendo todas as leis físicas a que o teu corpo obedece e gentilmente deixando-as de lado. Olha que coisa mais linda, gente. Eu acho que meio que está explicando a nossa conexão com o sagrado, com Deus, com essa fonte maravilhosa. Porque é muito profundo, muito lindo, né? Quando a gente sentir isso verdadeiramente a primeira vez, nós vamos o tempo todo querer buscar sentir essa sensação novamente. Porque é uma sensação de conexão, de profundidade, de bem-estar, que eu acho que fica até difícil imaginar o quão grande e o quão poderoso isso é. Não existe absolutamente nenhuma violência nessa libertação. O corpo não é atacado, mas simplesmente percebido de maneira adequada. Ele não te limita meramente porque você não quer que ele o faça. Olha como é tudo sempre uma decisão, uma escolha. Se eu achar que o corpo me limita, ele vai me limitar. Se eu achar que o corpo me aprisiona, eu vou me sentir sim aprisionado. Então vou repetir a frase. Ele não te limita meramente porque você não quer que ele o faça. Você não é realmente elevado além do corpo, porque ele não pode te conter. Assim, você vai aonde quer estar, ganhando e não perdendo a noção do seu próprio ser. Olha que lindo! Então a nossa mente pode alcançar
todas as dimensões espirituais que a gente quiser, se a gente achar que a gente pode, porque se a gente achar que a gente não pode, a gente não pode. Nesses instantes de liberação das restrições físicas, você experimenta muito do que acontece no instante santo, que é a suspensão das barreiras do tempo e do espaço, a experiência repentina da paz e da alegria e, acima de tudo, a falta de consciência do corpo e do questionamento acerca da possibilidade ou impossibilidade de tudo isso acontecer. Isso aqui denota o estado de entrega e aceitação da perfeição divina que somos cada um de nós. E isso é possível porque você o quer. E assim, a repentina expansão da consciência que tem lugar com o seu desejo, por isso, é o apelo irresistível que o instante santo contém. Ele te chama para ser quem você realmente é em seu abraço seguro. Lá, as leis dos limites são suspensas para você, para te dar as boas-vindas na abertura da mente e na liberdade. Venha a esse lugar de refúgio, onde você pode ser quem é, em paz, não através da destruição, nem através do rompimento, mas meramente através de uma serena fusão, no caso aqui, uma serena união. Pois lá no meu entendimento, é nesse estado de consciência. Lá, a paz irá se unir a ti meramente porque você está disposto a abrir mão dos limites que impôs ao amor e se unir a ele no lugar onde ele está e onde ele te conduziu, em resposta ao gentil chamado que ele te fez para estar em paz. E só para concluir aqui, esse lugar onde o amor está é onde? Na intemporalidade, no momento presente, no estado de presença. É lá que a gente pode encontrar tudo isso aqui que foi falado e que está muito além do corpo físico. Fim da leitura do livro-texto.